O Bitcoin é uma moeda? O Bitcoin é moeda? É dinheiro? Essa é uma pergunta que frequentemente eu recebo pelos economistas, ou até mesmo é uma crítica que muitos economistas fazem ao Bitcoin, que dizem que Bitcoin não é moeda. Bitcoin não é unidade de conta, Bitcoin não é meio de troca, não é reserva de valor e por isso não é moeda e por isso não serve para droga nenhuma. Infelizmente, os economistas se equivocam redondamente com o Bitcoin e acabam rejeitando o Bitcoin e nem apreciando todas as funcionalidades, vantagens e benefícios que ele pode trazer e a utilidade da tecnologia em si. Se a gente for analisar, assim, na sua essência, a natureza, o que é o Bitcoin é um software. Nada mais do que isso. É como se a gente fosse analisar as propriedades físico-químicas do ouro. Nada ali num pedaço de ouro diz que ouro é moeda. Moeda é mais bem uma qualidade de algo que pode funcionar como moeda, do que até um substantivo. Isso até é algo que o Hayek dizia. É uma pena que moeda seja um substantivo e não um adjetivo, descrevendo uma qualidade que diferentes bens, diferentes mercadorias podem ter referente ao grau de liquidez em que cada um funciona como moeda em distintos lugares e em diferentes momentos ou instantes do tempo. Mas enfim, então muitos economistas acabam ignorando o Bitcoin porque não se encaixa nessa definição ou nessas funções clássicas de moeda, digamos, meio de troca, reserva de valor e unidade de conta, e por isso acabam ignorando. Um outro motivo que faz com que os economistas ignorem o Bitcoin ou taxem como algo que não vai dar certo e não tem função é que não entendem até o surgimento da moeda, o nascimento da moeda. Por isso, inclusive, que o primeiro artigo que eu escrevi sobre Bitcoin, o título foi justamente esse: Bitcoin, o nascimento do dinheiro. Porque é isso que a gente está testemunhando. Se a gente olhar, a gente pode olhar a definição de moeda, ou a qualificação de moeda, por diferentes prismas. Se a gente analisa simplesmente, do ponto de vista legal, o Bitcoin é óbvio que não é moeda. A moeda é o que cada estado estabelece em leis de curso forçado, como a moeda de cada lugar. No Brasil é o real, nos Estados Unidos é o dólar, na zona do euro é o euro, enfim, isso é o que é moeda. Mas do ponto de vista econômico, o que é ou não moeda, aí não é tão claro. E aí que vem as nuances do Bitcoin, e aí que muitos economistas acabam rejeitando precipitadamente, porque ignoram a forma como uma moeda se origina. Entendem que uma moeda é apenas algo que ocorre ou que nasce via decreto estatal ou por força do soberano, do rei, que legisla que, enfim, este pedaço de ouro ou esse pedacinho de papel é a moeda e é com isso que vocês, súditos, devem transacionar. Moeda não é uma criatura do Estado. Moeda de verdade se origina no mercado. E é um bem que paulatinamente vai sendo cada vez mais usado nas transações, sendo cada vez mais líquido, ao ponto de se tornar um meio de troca, ou meio de troca universalmente aceito. Até essa é a definição da escola austríaca de economia, ou mais usada pelos economistas da escola austríaca, que uma moeda é um meio de troca universalmente aceito, ou geralmente utilizado. E é curioso porque eu recorrentemente recebo perguntas de muitas pessoas sobre o Bitcoin, estudantes que querem se aprofundar nessa tecnologia, nessa ideia do Bitcoin, e a maior parte dos estudantes vem não de cursos de economia, mas de cursos de ciências da computação. E isso não é apenas aqui dentro do Brasil, mas também lá fora. Então, infelizmente ainda os economistas, a ciência econômica, continua ignorando o Bitcoin. E na minha opinião, porque, primeiro, poucos de fato estudam e entendem o que é a tecnologia. Segundo, acabam rejeitando o Bitcoin porque se o Bitcoin se diz ser uma moeda e ele não desempenha todas as funções de moeda, ele não tem utilidade e ponto. Isso está errado, é precipitado. Então não consegue entender todas as funcionalidades, todas as utilidades que o Bitcoin hoje já provê. Não há nenhuma forma de transferir o valor no mundo que vivemos de forma mais rápida, segura e barata do que com Bitcoin. Isso é um fato da realidade, não é uma conjectura. Mas poucos economistas se atentam a isso.
E segundo, porque a própria concepção de surgimento de moeda e o que é moeda, a maioria das escolas de pensamento econômico não conseguem abarcar e dar conta do Bitcoin. Porque o Bitcoin, segundo a teoria econômica, não era nem para ter existido. Na teoria econômica dominante, algo como Bitcoin não poderia jamais surgir, emergir e se tornar o que hoje é usado como meio de troca por algumas pessoas, é usado por muita gente como reserva de valor, apesar da volatilidade, e é óbvio que ainda não é uma unidade de conta, porque não é um bem tão líquido ainda como são as moedas tradicionais. Mas olhar tudo isso e rejeitar simplesmente porque ele não se encaixa nas funções clássicas de moeda e não é unidade de conta, é muita miopia. Mas esses são os motivos que fazem com que os economistas acabem não olhando com mais atenção e precipitadamente rejeitando o Bitcoin como algo que não presta. E nisso eu acho que a vasta maioria deles está redondamente equivocada. Então, o Bitcoin sim tem muita utilidade, tem muitas funcionalidades, tem razão de existir, e é preciso que esses economistas e que a ciência econômica revisite os seus conceitos de teoria monetária para poder entender o que é essa revolução monetária, o que é esse grande experimento voluntário no âmbito da moeda que está acontecendo em pleno século XXI. É uma verdadeira façanha, à primeira vista não é difícil, não é fácil de compreender, mas é recompensador, porque é realmente algo fantástico de se estudar.